Você sabe o que é insulina e o que esse hormônio representa? Fique comigo que lá vem a história. Olá você, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou discutir um assunto super legal com você hoje que eu acho que é importante, sobretudo no momento que nós estamos vivendo. Tá. Bem, é possível que você já saiba que eu tenho um programa de treinamento de alta performance em radiestesia e tenho um outro agora em geobiologia. E eu sempre tenho falado para os meus alunos para que eles se esmerem, estude bastante, pratique, exercite, leia bastante, estude, para ficar performado. Muito bem. Então, quando eu comecei a explicar para as pessoas sobre radiestesia no nosso programa, eu disse exatamente isso. Nós temos basicamente três vertentes de atuação no âmbito da radiestesia. A primeira delas, e a que se aplica de uma forma assim super legal, é na geobiologia. Tanto é que preparei um programa de treinamento para a geobiologia, onde o nosso conhecimento de radiestesia, de alta performance, quer seja clássica, cabalística, de onda de forma, entra perfeitamente em todo o setor de análise e diagnóstico da geobiologia. O segundo fator é nas organizações, principalmente com recursos humanos e tudo mais, tá? E a terceira, e não menos importante, que é o motivo da nossa conversa hoje, é a radiestesia clínica. É aquela onde ela se subdivide no atendimento de consultório, a análise e consulta de pacientes e a radiestesia clínica aplicada na radiônica, quer seja no acolhimento das pessoas e tudo mais, ou também em outras áreas, como por exemplo a agricultura, né, que é uma área super requisitada, né, onde a radiônica é requisitada fortemente. Mas o que eu queria contar para vocês hoje é da turma da radiestesia clínica. Eu devo ter aproximadamente hoje uns 2.000 e poucos alunos que estudam regularmente radiestesia comigo. Num nível mais aprofundado, pessoas que estudam, que são altamente performados, pessoas que de alguma maneira já estudaram radiestesia, enfim, então, e tem um interesse mediano sobre o tema, e tem aquelas pessoas que estão começando agora. E por alguma razão, elas precisam de um tempinho maior para fazer a sua aclimatação. Nessa história toda, a única coisa importante que eu acho que eu consegui, pelo menos com todo mundo, foi a mudança de linguagem. Hoje os nossos alunos, eu tenho absoluta certeza, unanimemente, têm uma linguagem absolutamente técnica, não tem churumelas. E nós transformamos esse programa de treinamento num programa realmente de alta performance, que você vai fazer análise, você vai chegar a conclusões e diagnósticos com altíssima precisão, excluída todas as esquisitices esotéricas. Então tá. Então por que eu falei da insulina logo no começo? Porque eu acho que a função do ser humano não é ser bonzinho, não é essa a questão. Tá? Acho que a função do ser humano, como ser encarnado, é ter um olhar de cuidado para com o outro, para que todos nós, ao mesmo tempo, ou na medida do possível, caminhamos juntos para um processo evolutivo. Isso não tem nada, isso não tem com ser, o cara é bonzinho, é caridoso, não tem nada a ver com isso. Isso é outra coisa. Eu considero isso de menor importância. Mas o mais importante disso tudo é a consciência individual de que o outro merece de você cuidado e atenção. No sentido em que você tem um nível performado na sua vida. Você é um advogado, você é um engenheiro, você é um médico, você é um administrador, você é um técnico, você é um comerciário, você é um industrial, seja o que for. Você tem um dever dentro do âmbito da tua expertise e junto com isso você tem um cuidado para com o outro. Se você é um industrial, por exemplo, você tem nas suas rotinas industriais
preocupações, por exemplo, com o meio ambiente, mas ao mesmo tempo você tem uma preocupação com as pessoas que colaboram com você no seu meio produtivo, e os exemplos tendem ao infinito, tá certo? Bom, onde eu quero chegar com isso? Que esses nossos alunos, principalmente aqueles que têm um viés terapêutico e têm um cuidado com o outro, já está habituado a lidar com essa coisa do cuidado com o outro, tem usado a radiestesia e a análise radiestésica através do seu trabalho, através da sua área específica de atuação, tem feito um trabalho super interessante. E eu peguei aqui um dos nossos alunos, Roberto, velho, grande abraço para ti, você realmente é um cara foda. Depois, na medida do possível, eu vou tornando público esse trabalho que você fez. Pois muito bem, Roberto me pede uma relação de jovens radiestesistas do grupo, né? Ele de vez em quando bate um papo comigo aqui. Não, Roberto, tem algumas pessoas assim, aqui, acolá e tal, que são radiestes mais jovens, estão começando agora na radiestesia. Falando, não quero macaco velho, não, eu quero alguma coisa que seja mais jovem, tudo para eu fazer gostaria de fazer um trabalho. E me contou a história, que eu vou relatar para vocês agora aqui. Muito bem. Flávio, esse pessoal tem a formação em radiestesia clínica? Eu falei, não. Aí ele me passou uma relação, eu não anotei aqui, depois eu pego para vocês, deu aproximadamente umas 20 e poucas pessoas. Alguns deles já tinham prática em radiestesia clínica comigo, estudou comigo especificamente radiestesia clínica. E aí eu fui mantendo contato com essas pessoas, dizendo, ó, escuta, fulano de tal entrou em contato contigo, Roberto, assim, você falou que entrou e tal. Você tá disposto a fazer o trabalho com ele? Ele falou, sim, estou disposto. Eu falei, então vou fazer o seguinte, eu estou te mandando por e-mail agora todo o conteúdo de radiestesia clínica, tendo em vista que, 2 pontos. Item número 1. Todas as pessoas envolvidas no projeto eram pessoas que tinham o cuidado e que tinham o trabalho de, neste momento de pandemia, não deixaram os seus clientes desassistidos. Davam uma ligadinha e iam visitá-los. Salvaguardados todos os 3 itens do processo para evitar o contágio: higiene, reforço imunológico e equipamento de proteção individual. Pronto, acabou. Lá ia o fulano na casa da pessoa. Então era isso, tá? Para fazer uma análise clínica radiestésica dessas pessoas que estavam em quarentena. Pessoas com acima de 60 anos. Porque geralmente a área clínica, o pessoal que está confinado hoje, tem mais ou menos esse perfil. Pessoas acima de 60 anos, pessoas que assistem a Rede Globo de televisão, que está enfeitiçada com essa coisa maldita do vírus e tudo mais. Bom, isso é outra história. E aí ele me relatou, Flávio, eu tenho aqui cerca de 150 visitas. Eu estou olhando aqui porque foram algumas anotações que eu fiz, porque ele me passou, nós conversamos rapidamente e eu falei, não, eu preciso contar essa história para as pessoas. Então o que eu fiz então com essas pessoas? Passei para elas o programa de treinamento de radiestesia clínica, tendo em vista que elas já eram alunos já um pouquinho, muito embora principiantes em radiestesia, já tinham andado um pouquinho na sua área terapêutica. Eram pessoas que já tinham esse perfil. E aí o Roberto separou, mas eu acho que deu umas 20 e poucas pessoas. Vamos balizar por 20 pessoas. E essas pessoas foram às casas dos seus clientes, teve com hora marcada, e ali ficavam um pouquinho como se estivesse fazendo uma consulta. Com uma incumbência. Dentre outros parâmetros, determinar o nível de insulina de cada um desses pacientes. Atenção, pessoal, não é glicose, para não fazer confusão. Então, para a gente separar uma coisa da outra, glicose. Vamos imaginar que você, no seu almoço, no seu jantar, você comeu uma pizza, você comeu uma lasanha, você comeu arroz e feijão, de sobremesa você comeu uma torta de morango regada com leite condensado.
Você percebe que você recebeu uma grande carga de carboidrato, de açúcar. Vamos simplificar, porque não são todas as pessoas que têm fluência com essa linguagem. Tá? Então, a hora que isso entra no seu organismo, imediatamente o pâncreas vai produzir, vai ser estimulado a jogar na corrente sanguínea uma substância chamada insulina. A insulina serve para entrar na célula, quebrar a molécula de açúcar e liberar energia. Tá claro até aqui? Isso é simplesinho de tudo. É o basiquinho do metabolismo da insulina. Então esse processo é exatamente isso. Então quando você, geralmente o diabético, o que é que ele mede? Ele mede glicemia, açúcar no sangue. Quanto é que ele tem de açúcar disperso no sangue? Faz aquele furinho no dedo, coloca o aparelhinho e ele vai ler a quantidade, os níveis, como é que está o teu nível de açúcar. Mas ele nunca mede o nível de insulina. Então a ideia do Roberto, já tendo feito uma conversa prévia conosco, eu falei: Roberto, mede o nível de insulina. Não é isso aí mesmo. Vamos focar no nível de insulina. Por que eu estou contando isso para você? Toda vez que sobe o nível da insulina, todas as outras atividades do nosso corpo, as atividades metabólicas do nosso corpo, sobretudo o desenvolvimento de células de defesa, ficam comprometidos. O desenvolvimento de células que vão te defender, as células do seu sistema imunológico vão te defender, elas despencam. Então, e uma outra coisa, a grande quantidade de insulina no seu organismo impede que mais energia, que mais célula, que mais carboidrato entre nas suas células e seja processado. Porque o carboidrato não fica no sangue, ele entra nas células e as células que vai dar esse processamento. O diabético tem, dentre outras coisas, o conteúdo de açúcar disperso também no sangue, que ele não consegue entrar. E um dos fatores é porque ele tem um grau de insulina elevado. Ô Flávio, mas que confusão! E o diabético, o cara que é diabético não tem que tomar insulina e tal? Sim, a diabetes é a evolução do processo. É a hora que o indivíduo está com um elevado grau de intolerância insulínica, ele para agora de produzir insulina e aí as coisas começam a ficar complicadas no meio do campo. Com o passar do tempo, o organismo aprende a não produzir mais insulina e os níveis de açúcar vão lá para cima e aí ele tem que repor insulina, fazer injeçãozinha de insulina, né, na barriga, na perna, no braço, enfim, tem que repor a quantidade de insulina para poder fazer a síntese, o metabolismo da glicose. Pois muito bem, por que é que eu estou dizendo isso para você? Porque o índice de confinamento é, sem dúvida nenhuma, uma sentença de morte. 150 pessoas deixa eu ver. 150 pessoas foram analisadas. 78%, o dado estatístico do levantamento, cerca de 78% apresentavam altos graus de insulina e já com os indícios de intolerância insulínica. Então, repito, quando há intolerância insulínica, o nível de insulina sobe muito, esquece o açúcar um pouco, a glicose, a insulina sobe demais, toda a possibilidade de entrar nas células micronutrientes, toda a possibilidade do desenvolvimento de células de defesa fica totalmente comprometida. O que acontece com a tua imunidade? Despenca. Então, quanto mais preso você fica em casa, maior é a sua capacidade de contrair o vírus frango frito, o vírus chinês. Então, toda vez que você fica em casa, confinado, você está condenado à morte. É uma coisa basiquinha de microbiologia. Basiquinha. Eu não sei por que os médicos não dizem isso para as pessoas. Eu não sei porque o grupo gestor de crise não é capaz de raciocinar sobre essa ótica. A minha única percepção, agora eu vou ser irônico, tá? A minha única percepção disso é que essas pessoas são incompetentes.
Agora, o que eu estou pensando, nem queira saber. Está, sabe, envolto nos mais sórdidos e cruéis sentidos de maldição, nominados por palavrões que faria corar o mais obsceno dos indivíduos. Então, eu estou contando isso para vocês porque nós fizemos esse trabalho. Foi um trabalho com cerca de 150 pacientes, 150 visitas, pessoas que saíram das suas casas e foram. É um número muito maior de pessoas, porque o pessoal está fazendo isso insistente. Hoje mesmo eu recebi o telefonema de um aluno novo no programa de radiestesia, me deixou profundamente feliz. Tá? Ele falou: olha, Flávio, eu já estou aposentado, eu tenho muito tempo para fazer as minhas coisas, eu estou me dedicando ao estudo da radiestesia, dentre outras coisas, e eu comecei a estudar sobre acolhimento, sobre o processo de acolhimento dentro das práticas naturais. Encontrei você como referência na prática de radiestesia, e eu gostaria muito de aprender mais sobre radiestesia, né? Eu falei: opa, que legal. E ficamos conversando um pouquinho pelo telefone. Ele falou: e eu tenho um trabalho assistencial que eu faço na casa das pessoas. Eu falei: mas poxa, agora? Ele falou: Flávio, não sei qual é o seu ponto de vista. Eu falei: como você não sabe o meu ponto de vista? Você não está me assistindo? Eu falei: não, vou falar, né? O meu ponto de vista ninguém deve ficar em casa, mas as pessoas que estão em casa precisam de cuidados, precisam de acolhimento. E eu faço isso regularmente, eu visito as pessoas. Ele é do grupo católico, enfim, ele vai lá, leva uma oração para essas pessoas e tudo. E ao mesmo tempo, como ele é um praticante de radiestesia, teve uma iniciação já, então ele faz uma análise clínica preliminar dessas pessoas. E eu falei com ele: escuta, puta cara, que legal. Eu falei: já que você está fazendo o nosso curso de radiestesia avançada, de alta performance, posso te fazer uma oferta? Eu gostaria de te oferecer o nosso programa de treinamento específico em radiestesia clínica. Aí ele falou: como assim, Flávio? Eu falei: a gente tem um programa de radiestesia clínica específica para quem já é radiestesista, dos nossos alunos, e que faz esse trabalho que você faz. Eu falei: não, Flávio, puxa vida, eu adoraria. Não, mas eu posso pagar. Eu falei: eu imagino que você possa pagar, tá? Mas ninguém é tão pobre que não possa dar, ou tão rico que não possa receber. Deixa eu fazer isso por você. Deixa eu te oferecer de presente o programa de radiestesia clínica. Para mim não faz diferença alguma em termos de remuneração, assim, mas vai fazer muito bem por saber que eu estou contribuindo com você com o trabalho que você está fazendo. Aí eu me reportei ao Roberto, né, falando sobre esse processo, essa coisa, de pessoas que estão fazendo coisas legais e estão levando para dentro da casa das pessoas um trabalho de acolhimento, utilizando a radiestesia como elemento de diagnóstico. Tá? E isso para mim é muito bacana por uma razão. Eles estão levando também para algumas pessoas essa mudança de linguagem, essa mudança de atitude e comportamento, e fazendo com que a radiestesia sirva especificamente como uma antecipação de processo de análise, de processo de diagnóstico e tudo mais. Alguns já, inclusive, segundo o Roberto, eu preciso ver isso com detalhe, mas segundo alguns já tinham pacientes que eles detectaram pacientes infectados e que não apresentavam absolutamente nenhum sintoma, e que depois sugeriram que, olha, a gente recomenda que, com base na nossa análise aqui, a gente gostaria que a dona Mariazinha aqui fizesse um teste sobre se ela está ou não infectada. Mas você acha que ela está com coisa? Não acho nada. Né? A nossa recomendação é sempre essa. Quem tem que dar diagnóstico clínico é o médico. Tá? Diagnóstico clínico. Tá? Diagnóstico radiestésico é outra coisa. Quem estuda a radiestesia conosco sabe exatamente como é que tem que falar as coisas. Recomenda que faça. Então, acho que 2 ou 3 casos foi detectado com antecedência a infecção sem sintoma, paciente assintomático. Estão fazendo um tratamento agora com a tubaína, porque se você não quer usar cloroquina, você vai usar tubaína, não é isso que está sugerido, né?
Então, principalmente para os mimizentos tá? Não quer usar cloroquina, não usa. Usa tubaína, tá tudo certo. Então, faça o que você quiser. E o uso do tripézinho, né, da cloroquina, da azitromicina e o zinco, tem feito o sucesso esperado para esse tipo de tratamento. E eu gostaria estou compartilhando isso aqui principalmente com os meus alunos, que é a coisa mais querida da minha vida, e também para aquelas pessoas que estudam radiestesia e que estão fazendo o seu trabalho, deixando de fazer o seu trabalho de consultório. Sai de casa, dá uma ligadinha para o seu cliente, dá uma ligadinha para o seu paciente, diga para ele que você gostaria de fazer uma visita a ele. Alguns podem até te remunerar, ok, bacana, legal. Outros provavelmente não vão poder fazer isso, mas vai lá, dá o seu apoio, mostre a sua presença, diga que você se importe com ele, faça isso de coração. Você não está fazendo caridade para ninguém, você não é porque você é bonzinho ou coisa parecida, é porque você é um ser humano. E é da natureza humana, dos seres humanos, que realmente são filhos de Deus, que têm no seu coração a centelha divina, de se importar com o outro. É da natureza, isso não é repito, isso não é ser bonzinho, é porque é da natureza humana você fazer coisas legais para o outro, aquilo que é de uma certa maneira potencial em você e que muitas vezes o outro não tem, né? Então você pode fazer isso em todos os níveis, sobretudo com a sua expertise. Tá combinado? Deixa você um grande abraço e, por favor, deixe nos comentários aqui abaixo algumas coisas que você já vem fazendo neste sentido. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscreva no nosso canal, por favor, se você gostou do tema de hoje, encaminhe para 5 pessoas, só 5, que você conheça, que você acha que pode se interessar por esse assunto, tá bom? Porque isto é a maneira orgânica de fazer com que o nosso canal cresça. Eu não tenho financiamento, ninguém me ajuda, não tenho absolutamente nada. Todos os recursos de produção, simples produção desse vídeo, compra de software, licença, tudo é por nossa conta e eu faço isso com muito prazer. A única coisa que eu te peço em troca é a possibilidade de você ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e a gente poder ter, repito, esse crescimento orgânico, que aos olhos do YouTube é uma coisa super legal. A manutenção do nível de informação com este viés. Combinado? Deixo para você um grande abraço. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.